Bom dia! Bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhãs na TV. Exatamente, é um prazer estar consigo todos os dias aqui no nosso estúdio de segunda a sexta-feira para trazer até si o melhor da tradição e cultura portuguesa e não só. Também outras culturas e projetos sensacionais, histórias impactantes e pessoas que nós temos que dar a conhecer e queremos dar a conhecer em televisão nacional e internacional, porque estamos a ser um bocadinho vistos por toda a parte, não é, Sara? Exatamente, nós estamos a ser vistos um pouquinho por todo o mundo. Através da Curiacos TV nós estamos a ser vistos literalmente em qualquer parte do mundo onde você tiver internet, consegue nos sintonizar e passar um dia bastante agradável com toda a grelha de programação que nós temos disponível para si. Também estamos consigo através do satélite Espaçado, estamos no Norte de África, por toda a Europa e estamos nos nossos canais nacionais aqui em Portugal. É sempre um gosto fazer parte da sua manhã, é sempre um gosto poder abrilhantar a sua manhã, um pouquinho mais com boa disposição, sempre com excelentes convidados e, acima de tudo, bastante informação, para que você também possa estar por dentro de tudo aquilo que se está a fazer, assim, de bom aqui no nosso país. Exatamente. Se você quiser saber um bocadinho mais acerca de quem somos, nós o Manhãs da TV, se você for à Curiacos TV no YouTube, subscrever o canal ou simplesmente entrar na página, você poderá encontrar por completo todas as entrevistas do Manhãs da TV. Saberá quem foram os convidados, que temas é que nós abordamos que são dos mais diversos e assim pode conhecer um bocadinho a casa, como é que nós pensamos, como é que nós falamos e se você tiver assim curiosidade depois de, pronto, afinal eu gosto de Manhãs da TV e quiser vir ter connosco, também há essa possibilidade. Em rodapé não passar os meios como você nos poderá entrar em contacto, comunicar connosco, para agendarmos um dia para que esteja connosco aqui. Exatamente, e como nós prometemos e sempre cumprimos, trazemos sempre excelentes convidados. E hoje não é exceção, nós vamos estar na primeira parte à conversa com o nosso querido Vítor Correia. É verdade. E já trouxe vários artistas aqui ao programa de manhã. Eu disse, então, mas porquê que você acha que ele é... Porquê que você diz que ele é o nosso querido Vítor Correia? Porque o Vítor Correia já é da casa. Ele já veio cá várias vezes. Estava a interromper, não é? Ele já veio cá várias vezes e já trouxe vários artistas, mas ainda não tinha cá estado assim, aqui do nosso lado das câmaras. Portanto, hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer ele que faz várias coisas. Ele é poeta, ele é mestre de cerimónias, ele é rapper, ele é agente. Portanto, ele faz muitas coisas e que eu tenho a certeza que você vai gostar imenso de conhecer o Vítor Correia. Exato. E na segunda parte, o que é que nós vamos ter? Depois vamos estar aqui com mais um artista no nosso programa, né? O Tsunamis. Se você já ouviu falar dele, ele está aqui connosco no nosso programa para nos apresentar o seu trabalho e também para falar um bocadinho connosco. Então, serão dois convidados muito especiais neste programa que nós temos para si. E também vamos ter uma rúbrica com o nosso chefe Júlio Fernandes, ele que nos vai falar acerca do bacalhau à Curiacos. Portanto, é um programa bastante rico, com direito a gastronomia e tudo pelo meio, sempre porque você merece o melhor que está aí desse lado. É top, top. Você não se vai arrepender desta receita, eu já experimentei lá em casa e fez sucesso. De resto, você já sabe, nós temos o Facebook e o Instagram, você pode mandar beijinhos, abraços, falar connosco. E agora fique connosco, porque daqui a um bocadinho nós vamos voltar para estar então com o nosso primeiro convidado. Exatamente. Voltamos já. Estamos de volta. Estamos de volta. Bom dia, Vítor. Bem-vindo ao nosso... Bom dia. Este lado do programa, neste caso. É um prazer recebê-lo aqui do nosso lado, não é? Finalmente, não é? Finalmente, finalmente. O Vítor faz várias coisas, não é? Sim. Mas como é que começou este gosto por trabalhar com pessoas, por gostar de lhes dar voz para elas irem para a frente com os seus projetos? Bom, isso é uma história já bem longa, mas ainda bem que estamos aqui. Poderia dizer que começou quando eu tinha 5 anos de idade. Já começava a ouvir os vinis também dos meus pais, praticamente de música crioula, cabo-verdiana. E eu estava sempre com os fones a colocar, seja as cassetes, as famosas cassetes, os CDs e também os vinis. Então, meus pais diziam, este rapaz está sempre ligado à música, à arte. E aí começou este gosto, esse bichinho, de estar também ligado a esse mundo. Entretanto, os anos foram passando e foi na escola secundária de Camões em que eu comecei finalmente esse percurso artístico, digamos assim, quando fui estudar comunicação social. Então, comecei a fazer rádio lá, rádio assim nos intervalos. Já começava por música, digamos, era uma espécie de DJ escolar. E foi assim que começou também como é que eu vou dizer, essa proximidade, essa ligação também com os artistas. Logo depois disso, claro, veio o primeiro programa veio em 2008.
na Rádio Zero. Na Rádio Zero fica no Instituto Superior Técnico. E surgiu no momento em que um grande amigo meu, que fazia rap comigo, dos Raptórica, para ele vai um grande abraço, Gonçalo. Ele disse: Vitor, tu gostas muito de rádio, gostas muito de comunicar, olha, tens aqui uma chance, estava lá escrito, quem quiser fazer rádio, posso inscrever. Então, eu apresentei uma demo, um programa piloto, e eles gostaram muito e disseram: olha, queremos contar contigo, com o teu programa. E na altura o programa Divulgar-te chamava-se Arte Uma Só Voz. Só mais tarde é que vai se chamar Divulgar-te. Mas teve um crescimento acentuado quando começou a participar aqui na Rádio Zero. Sim, sim, exato. Comecei em 2008 com a Arte Uma Só Voz, depois em 2015 nasceu oficialmente o programa Divulgar-te. E quando comecei a fazer o próprio Divulgar-te, então aí começou a correr ainda mais para cima, digamos assim. Mais pessoas ficaram interessadas em serem entrevistadas, em conhecerem o próprio programa, que é dedicado aos novos artistas lusófonos, em várias vertentes, PALOP, Brasil, Portugal, e até hoje tenho continuado a fazer esse trabalho e também em formato podcast. Vou continuar agora no próximo ano. O formato, embora seja diferente, faz um pouco do que nós fazemos aqui no programa. Sim, também. Ser o artista, a história, o significado das músicas. Showcases ao vivo, digamos, música ao vivo também, entrevistas. Tenho outras rubricas também que quero ver se começo a colocar também em ação, sobre gastronomia lusófona, sobre cinema lusófono, porque o cinema lusófono até acho que não está a ser muito bem tratado, ou seja, não está a ser muito destacado aqui em Portugal, digamos assim. E eu vou pegar nessa área e vou querer saber também quem quer fazer também parte, fazer parceria comigo para que também essa rubrica possa dar oportunidade aos produtores, aos cineastas, aos guionistas, aos atores, para que mostrem também o seu trabalho. Ok, espetacular. Portanto, estamos aqui a conhecer então este projeto Divulgar-te, que ainda hoje está a decorrer e está a correr muito bem. Em janeiro vai fazer 8 anos. 8 aninhos. Dia 10 de janeiro. Vocês têm algumas rúbricas atualmente, não é verdade? Com música, boa disposição, que é Voz Nacional, né? Dedicada aos artistas lusófonos. Art Session. Exato, que são os showcases, os artistas vão lá, acusticamente fazem... apresentam os seus temas, exato. E Estrear-te, né? Estrear-te, que é o cinema. Estrear-te, pronto. Que é dedicado então para o cinema. E de todos estes, e fora que você também é os nossos sabores. Sobre os lusófonos, que é sobre a gastronomia. Gastronomia não podia faltar, não é? Exato. Não sou muito guloso, mas sim, tem que lá estar. E depois Rap Brasil, dedicado aos novos rappers brasileiros. O que ultimamente, quer dizer, ultimamente se calhar há uns 5 anos ou 7 anos atrás, desses 7 anos para cá, tem crescido bastante, temos tido bastante rappers brasileiros. Tanto os brasileiros cá em Portugal, como também de fora. Tenho tido algum contacto com o pessoal, os rappers de São Paulo, principalmente, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Costuma viajar muito para o Brasil? Ou Por acaso não, gostava de ir lá, aliás, já me disseram para ir lá e, entretanto, vamos ver se é possível. O Divulgar-te também, estar lá presencialmente. Mas o Vitor também é rapper, não é? Sim, exatamente, embora esteja um pouco mais parado, stand-by, até já fiz o último trabalho que eu fiz foi precisamente com o Tsunamis, que parece que vai estar aqui hoje presente, para o álbum dele. Mas sim, o pessoal também tem dito, olha, quando é que voltas a fazer novos temas, porque desde a minha banda, os Raptórica, que terminámos em 2009. Em 2009, pronto, fiz alguns temas, fiz um tema com o rapper do Brasil, de Goiás, depois Tsunamis, atualmente. Porque depois, claro, né? Sou apenas um, tenho apenas 2 braços. Você ajuda na composição musical, por exemplo? Sim, normalmente faço sempre a minha parte, digamos assim, a minha composição. Não, mas de outros escrita. artistas. Sim. Você é tipo um Dr. Dre, na realidade, um Dr. Dre de Portugal. Na produção, pronto, eles próprios já têm essa própria liberdade de fazer as produções já dos instrumentais. Eu apenas entro com a minha parte, com a minha poesia, digamos assim.
E basicamente é isso. Sim. Também é locutor de spots publicitários. Sim, sim. Criei também uma marca minha, que é a Promo Spot, que desenvolve spots publicitários. Também já fiz alguns trabalhos para Cabo Verde através da Panavídeo, que eles gostaram do meu trabalho e disseram para eu fazer um trabalho para uns clientes em Cabo Verde. E eu, como também tenho essa descendência em Cabo Verde, claro, gostei muito de fazer esse trabalho. Espero que venham mais. Portanto, tem vários amores aqui, né, envolvidos no Sim, seu eu dia a gosto dia. muito. Interligados, mas... Gosto muito de comunicação e o comunicar não é só falar. Comunicar é conseguir unir povos e nações, é conseguir unir as pessoas em prol de. E se nós conseguimos fazer isso, seja pela rádio, seja pela televisão, acho que então, estamos a fazer um bom trabalho. Porque realmente, até na própria música, os músicos têm essa responsabilidade também, não só na formação das nossas crianças, dos nossos jovens, mas também nossa, nós adultos. Acho que precisamos muito de arte e de pessoas com voz para transmitir algo bom. Uhum. Através da arte, peço desculpa, Sara, nos unimos bastante. E cada vez mais, com certeza, acho que ninguém lá em casa irá discordar, cada vez mais nós temos artistas, né, dos países palopes, aqui Exato. em Portugal e nós também nos países deles, e através da música e de todas as formas de expressão de arte que eles possam mostrar, mas eu acho que sobretudo da música, Sobretudo cada da vez música, estamos mais unidos, cada vez há mais, há menos preconceito, cada vez Sim. ouvimos outros artistas e quando vamos a ver, nós temos um bocadinho deles em nós, embora eu não tenha nascido em África, há certos ritmos africanos que eu Sim. adoro e que posso passar o dia todo a ouvir porque apaixonei-me por essa arte, E ou dançar também, não? essa comunicação que existe e Exato. essa divulgação que você também faz Sim. através de divulgar-te, ajuda nessa ligação e de nos conhecermos um Até bocadinho porque melhor. o slogan do próprio Divulgar-te é divulgar-te a nossa arte por toda a parte. E acho que tenho mantido esse slogan sempre ativo, digamos assim, porque há vários artistas que até não têm muita oportunidade, ou seja, dos grandes canais, digamos assim, televisivos ou radiofónicos, e o programa surgiu nesse mesmo contexto, em que havia muitos artistas que não tinham essa chance, e eu próprio como artista sabia que não era fácil entregar um trabalho, seja por uma rádio ou por uma TV, e nesse sentido foi criado mesmo o programa Divulgar-te, e as pessoas têm batido essa porta e estão satisfeitas até agora. Nós temos algumas fotos que o Vítor Sim. trouxe para nós, que nós vamos passar para ver, mesmo para conhecer também um pouquinho mais daquilo que o Vítor nos está a dizer. E nós já temos ali. Exato. Uma das rádios onde o programa... Mas está ali a faltar o chapéu, o Vítor sempre está cá com o chapéuzinho ali. Pois é. Exato, A Rádio Castrense. também, exato. Rádio Dreams. Um dos logos, Divulgar-te. Um dos artistas, Looney Johnson. O Matai. Por acaso um grande senhor. PK Bum. Este já no formato podcast que eu comecei a fazer no ano passado. O Riches. O Tosse Medo. Você acaba por Exato. conhecer Sim, artistas e por muitas acaso. amizades surgem aqui. Por acaso, muitos deles, hoje em dia somos bons amigos, e por acaso eu fiquei assim, poxa, eu nunca pensei em conhecer o Tosse Medo, por exemplo, ou o Lura, ou o Mica Mendes, que eu ouvia muito, consumia muito a música deles, e de repente estavam ali em estúdio para fazer entrevista. E por acaso E era foi muito você bom. que os ia entrevistar. Sim. Portanto, deve ser uma grande emoção, não é? Uma pessoa que nós estamos habituados a ouvir e gostamos e que ouvimos a sua música, não é? Sem dúvida, E que sem de dúvida. repente, ok, eu vou ter a oportunidade de os Exato, entrevistar. Exatamente. Até com o Tosse Medo também. Tomámos um cafezinho a conversar, depois fomos gravar e disse, uau, estou aqui a tomar café com o Tosse Medo. Fantástico. Mas sim, e depois a simplicidade também de muitos deles. Porque uma coisa é tu, não é, ouvires a música, outra é estás ali ao pé deles a conversar, como nós estamos aqui agora, e sentires aquilo que ele sente, e percebes que a pessoa, pronto, é muito simples também, é muito simples, uma pessoa simples, humilde, e trabalha também para isso.
Como é que tem Isso faz sido... uma grande diferença nas músicas, não é? Sim, e também sente as músicas deles, sem dúvida. Quando nós pensamos na rádio, a rádio é uma coisa que sempre fez parte das nossas vidas, não é? Sim. Mas à medida que a tecnologia foi avançando, a rádio nunca perdeu o seu lugar, porque a rádio faz mesmo parte de nós. Portanto, Sim. não há um dia que a gente não tenha necessidade de ouvir a rádio com qualquer coisa. Também senti isso, não é? Sim, eu até, desde muito jovem, que não conseguia dormir se não ouvisse rádio. Tinha que ouvir sempre. E pronto, e era como se fosse... quando nós somos pequenos, as nossas mães cantavam Sim. as canções da Emalar. A minha não, a minha era ouvir rádio, só assim que eu conseguia dormir. E nesse sentido, a rádio, sim, para além de ser um dos meios de comunicação que mais nos toca, é talvez, pronto, para mim, pessoalmente eu digo que a rádio é mesmo, é tudo. É através da rádio que é aquela ponte que eu posso transmitir aquilo que eu sinto, mas também mostrar que os outros também podem fazer o mesmo. E tem um contacto muito direto com as pessoas que estão a ouvir também. Sim, porque lá está, nós quando estamos a fazer rádio, até mesmo quando não estás assim naqueles dias 100%, mas a tua voz tem que mostrar sempre a alegria, o sorriso na voz, digamos assim. E as pessoas sentem. Por exemplo, eu já tive pessoal que me mandou mensagens a dizer: olha, estamos aqui em Cabo Verde, estamos a ouvir o programa através da Rádio Morabeza, estamos a comer cachupa, mas estamos a ouvir o teu programa. E estamos a gostar muito e querias que tu soubesses isso. Olha, fiquei muito emocionado com isso, porque em Cabo Verde a pessoa ouviu e mandou essa mesma mensagem. E isso só me deu mais força para continuar. Saber que as pessoas ficam felizes quando ouvem o programa Divulgar-te e quando ouvem também a minha voz. Acho que é importante isso. Portanto, o feedback tem sido bastante positivo, não só pelos convidados que Sim. chegam até si, mas também pelas pessoas que ouvem o programa, não é? Que assim, Exato. Tem extrapolado fronteiras, não só Cabo Verde, Itália, Canadá, Austrália, enfim, o pessoal tem mandado um bom feedback e também as próprias rádios, que eu também agradeço, estarem também a apoiar este programa. a vantagem de ser rádio online é essa mesmo, não é? Que não, Sim, qualquer online parte do também, mundo- FM, Mas também, principalmente. sim. Mas por como exemplo, falou de outros países, eu disse isto, Sim, pronto, é a vantagem do online. Exatamente. Como também tinhas falado há pouco, novos formatos que se adaptam hoje em dia. Dá para a gente estar na China, por exemplo, e conseguires ouvir o programa Divulgar-te. Eu acho muito interessante, porque eu acho que a rádio hoje em dia está tão evoluída ao ponto de nós, quando estamos a ouvir, temos a sensação quase que o estamos a ver, não é? Sim. Quase que estamos a ver o locutor e aquilo que eles estão a fazer em estúdio. Portanto, acho muito interessante, porque a rádio conseguiu ganhar uma dimensão, não é visível, mas a forma como vocês transmitem as coisas na rádio é tão... Cria já aquelas imagens. A gente parece que está a viver o sítio, não é? Exato. A gente ouve e pensa, ok, eles estão naquela posição, estão a fazer aquilo, estão a falar daquela forma. Portanto, acabamos por nos sentir parte daquilo que se está a passar Sim. no estúdio. Embora hoje em dia, não é, já haja aquelas câmaras também, em que o pessoal agora já se filma, mas eu sou muito... Sim, claro que eu hoje em dia também uso, mas sou mais apologista de apenas voz. Porquê? Por causa disso mesmo. Para as pessoas também terem essa criatividade, pensarem, espera aí, quem é o Vítor Correia? Quem é ele está a falar daquele lado? Mas deixa-me criar esta imagem daquilo que ele está a dizer, daquilo que ele está a fazer. Acho que isso é aquilo que cria também, suscita também esse interesse pela rádio. Muita gente disse que a rádio ia morrer. Eu disse, não, a rádio nunca vai morrer. Aliás, cresceu descomunalmente. E principalmente agora na pandemia, muitas pessoas começaram a ouvir rádio, principalmente jovens. Começaram Por exemplo, na nossa geração, nós ouvimos muito rádio. O Sim. rádio era uma coisa que fazia parte de nós. Portanto, Exatamente. a gente ouvimos rádio de manhã, quando íamos para Tarde à dormir, noite. à hora do almoço, Exatamente. quando íamos a casa a almoçar da escola. Portanto, a rádio sempre fez parte de nós, Sim. não é? E nós conseguíamos, e depois punhamos a cassete e cantávamos por cima das Exatamente. músicas, gravávamos a música. Na altura era assim, né? Gravávamos as Tal e músicas qual. que dava, e a gente dizia, agora o locutor foi falar em cima da música, Ei, quantas temos que vezes? gravar outra vez. Era muito giro. E porque usávamos aquelas cassetes, né? Os gravadores antigos, e depois gravávamos.
cantávamos por cima daquelas cima músicas, exato. sabíamos os anúncios de cor, porque estávamos sempre a ouvir. Exatamente. Portanto, havia uma ligação muito grande, mais da minha fase, não é? De miúda até agora, e é um hábito que a gente também traz para os nossos filhos, porque a rádio faz mesmo parte de nós, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Espero que continue assim e vai continuar a crescer a rádio. Qual é a sua maior alegria quando começa o seu dia? Aliás, como é que é o início do seu dia-a-dia e onde é que encontra a sua maior alegria neste projeto? Depende. Quando eu, pronto, num dia que eu vou fazer gravação, já praticamente já tenho na cabeça aquilo que eu vou pensar, o alinhamento, como é que vai ser esse programa. Por exemplo, pode haver um dia assim especial, por exemplo, independência de Angola, de Cabo Verde, pode acontecer. Ou então diga assim, olha, vou passar aquela entrevista, enfim, faço um planeamento, alinhamento das músicas e depois passo à gravação, edição, tudo, até estar pronto e enfim. Mas você, juntamente com tudo aquilo que faz também, não é? E de todos os artistas que também nos traz aqui a nós e a outros locais, como é que consegue encontrar ali o equilíbrio para conseguir chegar a todo lado? Porque faz um bocadinho de tudo, não é? Sim, exato. Bom, é saber aproveitar o tempo, digamos assim. O dia não tem 28 horas, tem 24, mas enfim, é saber aproveitar bem isso. Normalmente eu até num dia consigo até fazer um programa, às vezes até dois, e pode calhar eu fazer algum agenciamento ou fazer alguma locução de um spot publicitário, por exemplo, e conseguir fazer no próprio dia, digamos assim. Mas pronto, lá está. É saber gerir o tempo. Acho que passa muito por aí. Quem quiser assistir ao canal, como é que o pode fazer e também como é que pode saber mais si, porque você também claro. é agente, pode haver algum artista que diga, eu gostaria de conversar com o Vítor. Sim, podem aceder ao site www.divulgarte.net, também Facebook Divulgarte Oficial, Instagram Divulgarte_22, VC_agenciamento e também da Promospot. Tem toda a informação no Instagram e no site. E claro, não posso esquecer YouTube, subscrevam o canal Divulgar TV e acompanhem os vídeos e as novidades. Ok, e para entrar em contacto com o Vítor, o agente, tem Pode fazê-lo também através do número 93-674-6128 ou mesmo através das redes sociais, Instagram pode fazê-lo, no site do Divulgar-te também tem lá. Ok, certíssimo. Tem lá os separadores todos. Obrigada, Vítor, por ter Obrigado, estado aqui eu. connosco. Foi um prazer enorme Foi um bom bocadinho que tivemos aqui. estar aqui com a O que família. é que acha, Vítor, de você saber como é que se faz um bacalhau à coriax e a história dele? Gostava de saber, Vítor. Gostava, então não. Você também? Então vamos então saber o que é que o nosso chefe trouxe aqui para nós hoje. Bom dia! Mais uma vez, a nossa conversa entre amigos na preparação de um grande almoço, de um excelente jantar. Vamos ver. Queria hoje começar por vos dizer que falei com a produção e encontramos maneira de falarmos. E vamos falar como? restaurantebacalhau@gmail.com restaurantebacalhau@gmail.com. É para aí. Você vai pedir-me... sabem que isto, às vezes, em direto, tem estes problemas. Mas já resolvemos e agora vamos, de facto, falar naquilo que iniciamos. O nosso e-mail. O nosso e-mail é restaurantebacalhau@gmail.com. O que é que vamos procurar fazer neste e-mail? Coisas muito simples. Ó chefe, quando eu quero assar um bacalhau, ponho com a posta virada para cima ou virada para baixo. É óbvio que tem que ser das duas formas, mas, em primeiro, vamos pôr com a pele virada para cima. E depois voltamos para trás. É essas questões que vão colocar ao chefe Júlio e o chefe Júlio depois vai-vos responder facilmente. Algumas vamos responder aqui no programa, outras vamos responder diretamente. Pois tenham um bom dia. Hoje vou-vos falar em aproveitamentos
que é uma coisa que dá sempre jeito. E o maior aproveitamento é um prato fantástico, que é a roupa velha. A roupa velha, quando é que nós temos roupa velha? Nós temos roupa velha sempre a seguir à noite da consoada. Porquê? Porque o bacalhau que comemos, por vezes, tem sobras. Nós, portugueses, temos sempre a mania, principalmente as senhoras, de fazer muita comida. E então vai sobrar batatas, couves, ovos e postas de bacalhau. Está tudo cozido e vamos fazer algo que é muito fácil. Vamos ter uma panela, um tacho, com azeite, alho e vamos deixar refogar um bocadinho. Depois colocamos tudo dentro do tacho. As batatas, o bacalhau, as couves e o ovo cozido. Mexemos. Muito bem. É preciso terem atenção. Um condimento que para uns é muito bom, para outros não faz sentido nenhum, que é o vinagre. Trazer para a roupa velha um cheirinho de vinagre é muito importante. Mas quem não gosta, não põe. Fácil. Alguém disse-me que eu não gosto de vinagre, mas gosto de limão. Umas gotinhas de limão. Fantástico. Mas olhem, não se esqueçam de pôr um bocadinho de colorau. Além de dar uma imagem fantástica, tem um gosto muito, muito apelativo. Agora vamos fazer da nossa consoada um dia normal. Ou seja, vamos ter consoada todos os dias, que haja restos de bacalhau. Falando em aproveitamentos do bacalhau, hoje também vos queria falar numa outra circunstância em que se aproveita o bacalhau. Estou a falar na meia desfeita de bacalhau. A meia desfeita de bacalhau é um prato que se confecciona com grão de bico cozido. E o que é que vamos fazer? Vamos misturar o grão de bico com o bacalhau. Depois, cebola crua, alho. O bacalhau tem que ter sempre um condimento de alho. É muito importante. E temos a meia desfeita de bacalhau. Espalha-se num prato com azeite e vamos colocar no frio para que tenha uma entrada maravilhosa. Serve-se com o mesmo tempero que falámos anteriormente da meia desfeita. O que é azeite, alho, colorau e uma pitadinha de vinagre, se gostarem. Hoje já viram que a nossa bancada está cheia de livros. Pois é, eu resolvi trazer para os nossos programas uma série de livros que nos vão ajudar, vão ajudar os meus queridos telespectadores a consultar livros de culinária. É óbvio que nós vamos falar essencialmente de livros de culinária ligados ao bacalhau, mas também vamos falar hoje no número 1. E o número 1 é este monstro. Já viram? Um livro que tem quase, vou-vos dizer, exatamente 1190 páginas. Reparem bem. Mas não se preocupem, tem aqui um índice, só o índice tem 20 páginas. Porquê o índice? É para não termos que andar a desfolhar isto tudo à procura de um prato. Portanto, chegamos aqui, vamos ao índice e vemos aqui chuchus, coentros. E quando tem os coentros, tem várias aplicações dos coentros. Essas circunstâncias leva a que eu recomende para todos os cozinheiros. Não é só lá para casa, é para todos. A Bíblia. E a Bíblia é o livro de Pantagruel. O livro de Pantagruel tem... Esta é o prefácio da 49 edição, 49ª. E devo dizer que esta edição foi meticulosamente revista, enriquecida com muitas receitas novas
e centros de fotografia. É um livro que se divide naquilo que se pretende de um livro de culinária. É ir do A a Z e, ao mesmo tempo, reparem que é muito interessante, quando nós preparamos algo, tem sempre uma base. E essa base, por exemplo, no que diz respeito aos molhos, chama-se fumê. O que é um fumê? É um aproveitamento das circunstâncias. Vou-vos falar no fumê de peixe, à nossa moda. Num tacho, tapado, põe-se tudo ao lume e deixa-se ferver mais de 10 minutos. O quê? As espinhas do peixe, as peles do peixe. Com algum tempero, depois vamos ter aquilo que se chama a entrada, por exemplo, para uma caldeirada, para uma circunstância em que vamos precisar de água, mas essa água está preparada com este condimento. Por exemplo, se for peixe, é peixe, se for caldo, é carne, de carne. Portanto, depois temos a receita, temos dividido em peixe, carne, uma parte de pastelaria, que é muito importante, e aquilo que vos digo é que até tem caça, vejam bem. Portanto, hoje trouxe-vos um livro que não é só de bacalhau. É um livro que vai desde as bolas de batata com galinha, passando pelos pontos de açúcar. Olhem, e tem aqui uma coisa muito importante. Equivalências. Quando nós, às vezes, numa receita, dizemos 2 chávenas de açúcar, 1 chávena de farinha. Mas isso tem equivalência a quê? Por exemplo, açúcar amarelo, 200 gramas. Por exemplo, cacau em pó, 105 gramas. O que é que acham? Foi uma boa dica? Espero por vocês no próximo programa com o de bacalhau. Já estamos de volta e agora nós vamos estar à conversa com o Tsunamis, não é? O Tsunamis é um artista, é um músico que de forma independente cria a sua arte. Bom dia, Tsunamis. Seja bem-vindo. Olá, muito bom dia, obrigado. É um prazer tê-lo cá no nosso programa. É a primeira vez que está cá, não é? É sim, é sim. Nós agradecemos sempre aos convidados por virem e hoje não só temos o prazer de entrevistá-lo, conhecer um bocadinho do seu trabalho, vamos ter a oportunidade de ouvir uma das suas músicas aqui no nosso estúdio e, claro, as pessoas gostam de música e de novos artistas e estão aqui para conhecer. Já sei que vem da Margem Sul, não é? E eu estava a falar com o Vítor e disse ele tem pinta de quem vem da Margem Sul. Mas fala-nos um bocadinho do Tsunamis, como é que surgiu o seu gosto pela música. Aliás, antes disso, qual é o seu estilo musical? Que é um estilo um bocadinho diferente do que estamos habituados. É diferente, porque é uma mistura. É Tsunamis, basicamente. Tsunamis, tal como o nome indica, acaba por ser muitas ondas diferentes. E acaba por ser um espelho, um reflexo de todas as minhas influências, desde que estava dentro da barriga da minha mãe, ela já ouvia música e, consequentemente, eu, inconscientemente, até ao presente. Ou seja, acaba por ser um conjunto, uma recolha dessas influências passadas e presentes, porque continuo a ouvir música muito diferente uma da outra. Estamos a falar mesmo dentro do espectro do rock, dentro do espectro da música eletrónica, que são 2 polos muito vastos, com bastantes influências. Eu acabo por criar algo que, segundo o que me dizem também, é Tsunamis. É um pouco vago para quem está a ouvir e não conhece a música, mas vão conhecê-la brevemente. Mas é um pouco difícil de descrever. É sobretudo muito livre, é sem preconceitos, música sem grandes prisões a nível de estilo musical. Eu vou onde quero, tenho essa liberdade, esse privilégio de, enquanto artista independente, escolher e decidir aquilo que faço, e é assim que eu gosto, porque quem ouve a minha música ouve uma comunicação direta de mim para o mundo, sem intermediários.
E só para também esclarecer, Sim, quem sim. começar a pesquisar depois nas plataformas digitais de música para conhecer o seu trabalho, você canta também muito em inglês, certo? Muitas das suas músicas, grande parte do seu repertório é em inglês, não todas, ainda tem algumas músicas em português. Porque essa escolha? Essa escolha, Sente-se que consegue se expressar melhor pelo inglês? sim, porque eu quando comecei a imitar artistas, desde muito pequeno, com 5, 6 anos, criança, a maior parte dos artistas que se ouviam nas rádios portuguesas eram artistas pronto, americanos ou Sim. ingleses. Ouvia-se muito, estamos a falar finais dos anos 80 ou inícios dos anos 90, e eu tive muito contacto com essa música. Como sabem, Portugal é um país onde existem legendas, nunca houve dobragens, não é? Na maior parte, mesmo em alguns programas infantis, muitos deles tinham legendas e não dobragens. E acabei por ter um contacto muito próximo, muito intenso com essa língua e ao imitar, não é? Porque nós quando começamos a aprender ou a desenvolver uma atividade, acaba por ser imitar, e de forma autodidata as cenas que eu ouvia eram em inglês. Porque antigamente acontecia mesmo isso. Nós conhecíamos e tínhamos um contacto com a língua inglesa muito mais cedo, exatamente, e conseguimos falar fluentemente desde muito novos, exatamente por causa disso, não é? Porque os filmes não eram dublados, graças a Deus, eram cantados e tocados e falados na língua original, o que nos obrigava também a nós conseguirmos aprender uma nova língua, não é? E também sempre com as legendas, de forma a que a gente entendesse o que estava a ler. E também era uma forma também de nós crescermos um bocadinho mais em termos da língua. Eu concordo, e acho que lá está, tens a comparação com outros povos, não é? Com outros países, em que, por exemplo, no caso do povo espanhol, só um exemplo, existe à partida uma maior dificuldade, no geral, não é? Em termos gerais, uma maior dificuldade em aprender outras línguas, não é? Porque eu creio que uma pessoa que tem capacidade de aprender uma língua diferente acaba por também ganhar logo a aptidão para aprender mais línguas. Ainda, lá está, que o inglês, em muitos casos, seja uma língua, pronto, seja por que motivo for, as circunstâncias da história, acaba por ser uma língua que serve de comunicação e quebra barreiras entre vários povos do mundo e pronto. E qualquer língua, seja ela qual for, que sirva a essa utilidade, para mim é uma língua de valor. Porque queremos comunicar com as pessoas, queremos ser compreendidos. Neste caso, musicalmente, no meu caso, quero comunicar com o mundo e o inglês é uma boa forma de o fazer, não só porque o domino, mas também porque muitas pessoas o falam. Você canta, não é? Sim. Tento. Toca guitarra, não é? Toca guitarra e guitarra. também cria os seus instrumentais. Exato. Porquê a guitarra? Porque a guitarra. Eu comecei a ouvir rock e ouvia Guns N' Roses e depois Nirvana. Eu sou canhoto, tal como era o Kurt Cobain, e foi das primeiras influências que tive. Comecei a ouvir muito Nirvana, comecei a querer imitar aquilo que ouvia, e logo quis uma guitarra para imitar o Kurt Cobain de Nirvana. E foi ouvindo essas músicas de Nirvana, que até eram relativamente simples, e eles eram conhecidos por terem músicas simples, mas pop e rock e eficazes, que comecei a querer tocar guitarra e cantar ao mesmo tempo. E pronto, e nunca mais larguei. Foi uma forma iniciática, através dessa influência, e fui desenvolvendo e criando as minhas primeiras composições dessa forma. E também gosta de criar os seus instrumentais. E também gosto de criar os instrumentais que conferem o arranjo, aquela estética, a sonoridade, pronto, e ter esse poder, essa liberdade, lá está, portanto, essa questão, ter essa possibilidade, e hoje em dia as possibilidades são inúmeras, e é isso que também me fascina na música, é que com um software de produção podes ir a qualquer época, a qualquer género, a qualquer cultura, podes beber daqui, podes ir a um estilo mais puro, podes misturá-los, as hipóteses, as possibilidades são tão inúmeras que para mim é a forma como eu gosto de fazer música, com esse poder e com essa liberdade criativa. Temos agora algumas fotos que estão a passar aqui na nossa tela, onde podemos ver, lá está você com a guitarra, né? A sua paixão.
e assim também conhecem um bocadinho melhor o artista. Isto é tudo fotos de perfis que você tem nas redes sociais? Sim, algumas até de videoclipes, outras de sessões fotográficas, outras mesmo de atuações ao vivo, tiradas por fotógrafos. Maravilha. O que é que você tenta transmitir ou o que é que você gosta de transmitir nas suas músicas? Pode ser muito variável, não é? Pode ser, há um espectro de emoções que todos nós, enquanto humanos, partilhamos, não é? Agora, tento não, nem é a expressão certa. Eu sou genuíno, ou seja, é autêntico. E podem ser várias coisas, lá está. Pode ser os ups, os downs, pode ser encarnar outras personagens, contar uma história. Lá está, também a nível lírico, em termos de mensagem, gosto de mensagens específicas, mas ao mesmo tempo também gosto de alguma ambiguidade que permita uma interpretação ao ouvinte e uma descodificação, vamos lá, a nível pessoal, para cada um, também gosto desse lado. É tudo muito intuitivo. Eu gosto, e lá está, a questão da autenticidade vem nesse sentido, em que é intuitivo, eu capto, e aquilo que eu capto e que aprecio sai cá para fora. Uma coisa é nós gostarmos de um estilo musical, aprendermos um instrumento, até fazermos uma música para nós próprios ou por divertimento para os colegas. Outra coisa é seguir uma carreira musical. O que é que despertou em si essa vontade de seguir no mundo da música e como é que foi para si os primeiros passos? Como é que foi o arranque? Para nós sabemos, hoje você está em televisão nacional e internacional. Sim. O que aconteceu para você chegar aqui? Muita paixão, diversão, ou seja, acaba por ser diversão. E como é que nós sabemos qual é a nossa paixão, não é? Como é que o jogador da bola, por exemplo, o jogador de futebol, chega a profissional ou outra área qualquer, chega onde chega? Para já tem que descobrir o que é que lhe dá mais prazer fazer, não é? Qual é a sua paixão? E é aquilo, lá está, quando tu fazes aquilo que gostas, não tens de trabalhar um dia na tua vida. Tens que trabalhar, mas não parece trabalho, lá está, é diversão. Foi isso que eu fiz, foi isso que eu encontrei e é isso que eu continuo a fazer desde a minha adolescência, quando comecei a desenvolver a minha identidade, quando formei uma banda, quando finalmente ganhei as competências para produzir a minha própria música e começar a fazer tudo, ou seja, ser uma mini-indústria, ou seja, um one-man industry, como eu chamo, ou seja, eu trato de tudo, eu marco os concertos, eu gravo a música, produzo, eu promovo, pronto. Faço isso por paixão. E lá está. E foi a paixão que o levou até aqui. E faz chegar até aqui e pronto, que o céu seja o limite, ou que não haja limite sequer. Portanto, não é um artista que não quer... Não é, o meu alvo é ser famoso. Não, simplesmente quer fazer algo que gosta e está aqui connosco hoje, estás a ver? E o que é que você acha de ouvirmos, assim, qualquer coisa? Ouvires qualquer coisa? Sim, Podemos ouvir muita coisa. Eu posso pôr qualquer coisa, eu posso pôr aqui o meu despertador do telemóvel. Não, certo, não estragues. O que é que você acha aí de ouvirmos um tema musical aqui do Tsunamis? O que é que tu achas? É uma boa ideia? Eu acho que sim, até porque nós já temos ali um palcozinho preparado, Ora, até já tem ali umas câmaras que eles estão ali a ajeitar. E é assim, nós podemos falar, mas nada melhor que uma gente ver e ouvir e saber realmente como é que é o artista. Exatamente. E tu também gostarias de fazer parte disso, não? Do Tsunamis? Sim. Cantar ali um bocadinho no palco. É sim. Esta não foi boa ideia, pois não foi boa ideia. Não foi boa porquê? ideia. Pode ser que corra bem. Não, vais estragar, deixa o Tsunami fazer, que eu acho que ele vai sair muito melhor sem ti lá ao pé. Eu sabia, eu toco vocês guitarra, do ré mi já segura muito bem. Bem, mas em todo caso, enquanto o nosso convidado está ali a preparar-se, você sabe que esta entrevista vai estar disponível dentro de 2 semanas, por completo no YouTube, para você rever e partilhar. Portanto, se você já conhece o Tsunamis e está a gostar de vê-lo aqui no programa, daqui a 2 semanas você vai poder partilhá-lo com os seus amigos, mesmo a atuação que ele vai ter agora aqui connosco no nosso estúdio. Exatamente. E nós vamos ter, assim, um momento musical, exatamente para que você tenha, assim, uma parte mais... bonita, não é? Porque a música faz sempre parte de tudo aquilo que nós fazemos e nada melhor do que ouvirmos o tema musical. Voltamos já. Voltamos já. Riding, hoping it pays back to
I'm getting paid. Back to the grind and like my love, it goes on and on. I know she knows it happens so fast. Back to the song and where's it going so wrong? It can't go wrong. It happens so fast. Back to the grind and like my love, it goes on and on. I don't think so. It happens so fast. Back to my love, she keeps me waiting so long now. La 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 la. Sleeping with my friends. La 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 la. 'Cause love is revolution. La 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 la. Sleeping with my friends. La 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 la. Here we go again. Right in, hoping it pays. Back to the grind and like my love, it goes on and on. I know she knows it happens so fast. Back to the song and why's it going so wrong? It can't go wrong. It happens so fast. Back to the grind and like my love, it goes on and on. I don't think so. It happens so fast. Back to my love, she keeps me waiting so long. Now, la 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 la. Sleeping with my friends. La 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 la. 'Cause love is revolution. La 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 la. Sleeping with my friends. La 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 la. 'Cause love is revolution. Muito bonita esta música, não é? Exatamente. Tsunamis. E então, nós vamos terminar por aqui o nosso programa, mas vamos terminar com mais música boa para si neste Manhãs TV. Um beijinho, abraço a todos vocês que Até ao nos assistem. próximo programa. Listen up, boys and girls from the hood. They wanna take our lives, blackmailing our profits, tricking our minds. You know I tell no lie. Attention, no borders, it's a siege. We're coming for the man. Attention, no borders, it's not that. We're coming for what's left. The new world's out of order. The new world's far too old. The new world's out of order. The new world. Bring the chaos.
run you down with drugs and booze. We cannot see the truth. Attention, no borders, it's a siege. We're coming for the man. Attention, no borders, it's not there. We're coming for what's left. The new world's out of order. The new world's far too old. The new world's out of order. The new world. Bring the chaos.